Boa noite. Bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Um oferecimento t-shirt do Momento de Expressão, disponíveis nas cores branca, preta e azul marinho, no valor de R$ 69,90, onde você manda um direct aqui no Instagram e eu mesmo irei atender você enviando direto para sua casa. Hoje se comemora o Dia do Combate ao Alcoolismo e do Dia Internacional da Síndrome de Asperger, um termo que não se usa mais, mas que faz parte do transtorno do espectro autista, o TEA. José de Campos é ator, diretor e preparador de atores, formado pelo UNB em artes cênicas e em cinema e mídias digitais pelo IESB. Ele possui intensa atuação no teatro e audiovisual brasileiro, com textos que norteiam a carreira do ator, como Édipo Rei, O Rei dos Bobos, A Aurora da Minha Vida e O Burguês Fidalgo, flertando também em obras como Cavalheria Rusticana. No audiovisual, trabalhou como ator em longa-metragens de ressonância, como Faroeste Caboclo, Somos Tão Jovens, A Repartição do Tempo e seriados como Renzo e a Hits do Globoplay e O Santo do Netflix. Somado a isso, é um preparador de atores em mais de 40 curta-metragens e produções até para a telecultura. Um interessado no ser humano e gerenciamento de pessoas, mas segundo ele, nunca seria contador, pois não queria lidar com números. Ele disse para mim: atualmente, estou mais ativo no audiovisual, onde desenvolvo um trabalho de preparação de atores focado no time de atuação para o cinema. Não é surpresa ele ser apaixonado pela sétima arte, pois já chegou a assistir 3 filmes por dia. Um leonino e não gosta de falar de si, mas confessa que adora que falem dele. Ele é de um lugar onde os temas apontam para as incertezas políticas do país. Por isso, a cantiga lírica de hoje é de lá, com sua A Plebe Rude. Não é nossa culpa, nascemos já com uma bênção, mas isso não é desculpa. Pela má distribuição, com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? José de Campos. Você é um garoto da geração O, Legião, pois assim como os pais foram agraciados por terem um berço cultural. O seu pai é músico, a sua mãe artista plástica, e você começou a se expressar como desenhista técnico na empresa da Nova Data. Paquerou no mercado publicitário, onde se ganha dinheiro, e depois se formou na UNB e no IESB. Mesmo assim, você precisou ter calos para se afirmar como artista e ter a sua própria história. Quando foi esse marco da sua consciência artística? Quando você conseguiu se afirmar por si próprio? Cara, eu acho que essa parte da consciência artística, eu acho que vem da infância, assim, né? Desde criança eu desenhava e sempre tinha aquela coisa assim, na sala de aula. Tinha uma coisa muito interessante, assim, por exemplo, eu me lembro muito de uma aula de religião, que a gente tinha aula de religião na época, acho que hoje não tem mais, né? E eu não curtia muito a aula de religião, mais pela professora, não pelas histórias. Eu sempre gostei muito das histórias do Antigo Testamento, né? Tanto é que eu li a Bíblia, o Antigo Testamento, mas a professora não curtia, não batia, não sei o quê. E a gente tinha que escrever muito, né? Sobre o que ela falava, tudo que ela falava tinha que escrever, não sei o quê. Aí eu não escrevia, eu deixava para lá. Aí quando todo final de mês tinha que entregar o caderno, né? Aí eu fazia um monte de desenho no caderno, assim, tipo Jesus Cristo, José e Maria, fazia os presépios. E ela amava aquilo, né? Ela não brigava, acabou que ela não brigava comigo, porque os desenhos lá, ela gostava muito dos desenhos. É mais ou menos ali nessa época que eu comecei a me entender como uma pessoa que gosta de transitar na arte, né? Na infância mesmo. Então só foi um viés espiritual, né? Você, como toda pessoa de Brasília, né, tem esse pé na espiritualidade, né? Todo mundo que é de Brasília, todo mundo fala que é uma pessoa diferente, né? Que tem uma religião diferente, por conta da LBV, por conta do Vale do Amanhecer, que é tudo perto, o céu de Brasília que é mágico, essa ligação com o seu religário talvez foi essa consciência, é isso? Sintetizando? Não, na verdade. Era mais eu sou agnóstico. Fugir mesmo da... Oi? Não, mas era exatamente
Só para fugir? Era só para fugir da aula de religião? Eu não gostava muito, assim, mas eu falei assim, eu não gostava muito da professora, assim, sabe? A matéria em si não me incomodava, porque era tipo uma matéria de história. Não, mas básico foi possível, né? Não, super, só para poder fugir dali e conseguir se expressar. Zé, nesse horário que a gente está agora, a gente está dividindo com o BBB. Ele é um reality que faz com que a sociedade, em qualquer nível cultural, fale dele. E a tônica desse ano é a falta de consciência de classe, da nossa classe, a classe artística, vinda de uma classe artística que, segundo o meu último entrevistado, o grandioso Roberto Frota, falou que se aburguesou, um termo usado por ele, né, pelo Roberto Frota, por ter dito que a maioria dos globais, depois que ganha muito dinheiro, aí vão morar na Barra da Tijuca, nos seus condomínios, e tem uma outra visão. Agora, o BBB, você faz ou não faz parte dessa bolha elitista que o artista brasileiro se corrompeu? Desculpa, não entendi a pergunta. Você faz parte ou não faz parte dessa bolha elitista que a classe artística, que o artista brasileiro se corrompeu? Não, acho que não. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, na verdade, assim. Mas se corrompeu em que sentido? Financeiro? Não. Sim, a nossa classe artística, como eu falei, o último entrevistado, Roberto Frota, ele falou que a maioria dos artistas hoje em dia, eles ganham muito dinheiro no audiovisual, né? Você é do audiovisual, você está no time do audiovisual agora, e depois ele se aburguesa. Então, ele tem um distanciamento do povo, distanciamento com outros semelhantes da classe artística. E o que acontece hoje, usando o BBB, que a gente está dividindo horário, né? Parafraseando isso, eles estão falando muito sobre essa consciência de classe, né? Da classe artística hoje ter um distanciamento com as pessoas consideradas normais, com pessoas que não têm essa visibilidade. Você é de Brasília, você estudou na UNB, estudou numa outra faculdade cara, que é o IESB, e essa é a pergunta. Você faz parte desses privilegiados de uma classe artística que se aburguesou ou você sempre foi um burguês fidalgo? Não, eu acho assim, eu acho que existe a classe artística, né, que a gente tenta ver uma classe de uma forma muito horizontal, e existe a classe financeira. Aí você vai entender que existe artistas que ganham muito dinheiro, artistas milionários, e artistas que, por exemplo, no audiovisual, assim, não é todo mundo que ganha muito dinheiro. Tem se fosse uma torre de Babel, né? Se você fazer um filme hoje, você tem de várias equipes que falam várias línguas diferentes. Não tem só o artista fazendo o filme, né? Então você tem o produtor que fala uma linguagem, você tem o ator que fala outra linguagem, você tem o diretor de arte que é uma outra linguagem, você tem os técnicos, né? O filme se faz com muitos técnicos, que é uma outra linguagem. Então é meio que uma torre de Babel, assim. Então, se você conseguir fazer um filme hoje com pessoas falando línguas completamente... leia-se linguagens, tá? Falando línguas completamente diferentes, então a gente está fazendo um pequeno milagre, assim. Independente do filme ser bom ou não, independente do filme ter muito dinheiro ou não, independente do filme ser elitizado ou não, a gente está fazendo um milagre, porque são pessoas que falam linguagens diferentes, se entendendo ali em prol de um projeto. Você fala isso no mercado do cinema, né? Que fazer cinema no Brasil é sempre a questão da guerrilha, né? Muito guerrilha cultural, muito guerrilha desde a Embrafilmes enfim, e agora com o nosso Ancine. Mas no mercado publicitário, no qual você fez parte, ganha muito dinheiro, você sabe disso. A gente ganha muito dinheiro quando você pega um elenco, quando você está ali como coad. Quem são esses donos do dinheiro? Quem são essa classe que você falou que muitos não ganham e é separado? Hoje não está muito atrelado o universo da arte com a parte financeira, não? Hoje, até o próprio mercado, o audiovisual, ele sempre visa vender um produto, né? Então, hoje o TikTok é um produto, tudo é um produto. Eu e você somos um produto aqui. Quem são os donos desse produto? Por exemplo, assim, até pouco tempo, a gente não tinha o mercado de streaming no Brasil, né?
Isso começou agora. Uhum. Tem o cinema de guerrilha, sempre teve, provavelmente sempre vai ter, aquele cinema com pouca grana, aquele cinema que vamos juntar uma turma, vamos fazer um filme, vamos mirar festival. E hoje em dia tem o cinema mesmo que quer mirar o público, né? Quer ir passar na sala de cinemas, né? E quer ter um retorno de bilheteria. São muitos cinemas feitos no Brasil, assim. Não é um audiovisual só. Hoje em dia você pega um stream desse, né? Tem ator que ganha 1 milhão para fazer uma temporada de uma série. Assim. Existem esses casos, né? Já tem, na mesma produção, já tem ali uma figuração que ganha, não deixa de ser artista, né? Que ganha, sei lá, uns R$150 a diária, alguma coisa assim. Para 30 dias. Para 30 dias ainda, tem para 30 dias. Eu queria saber, você que sabe... Oi? Tá ouvindo? Não, é isso que eu queria saber, essa diferença o áudio, do burguês. Sim, o audiovisual, ele tem essa característica, né? A gente luta muito por essência, né? A nossa essência é lutar por uma justiça menor social, né? Menos injustiça social. E o audiovisual no Brasil ainda tem muita essa injustiça social, né? A gente trabalha numa área que ela é muito injusta socialmente. Você pega um produtor que ganha lá, para fazer uma série, ganha lá milhões, assim, cifras assim, que alguns atores também. E do outro lado também tem os técnicos, maquinária, eletricista, que ainda ganham muito pouco, né? Ganham muito pouco. Então, ainda como a gente copiou muito dos Estados Unidos como fazer cinema, né? Hoje, né? A gente importou muito como fazer cinema dos Estados Unidos, então ainda tem muita essa injustiça social no audiovisual, sabe? A gente uma indústria, né? Lá verdadeiramente é uma indústria. Zé, você, como um cara que já explora várias vertentes da arte, você é um cara que prepara elenco, né? Por isso que eu fiz essa pergunta um pouco séria, a gente vai começar para depois aliviar e a gente chegar onde eu quero chegar. Você é um preparador de elenco que você é um dos criadores dessa primeira safra de artistas brasileiros, né? A gente estava até falando em off, você fundou ali junto com outras pessoas essa primeira turma da UNB, você se formado em artes cênicas, esses artistas que já têm essa história, essa carreira muito grandiosa dentro do cenário artístico de Brasília. Você, quando você prepara um elenco, você sempre está em São Paulo, com sátiros, envolvido no meio artístico, com pessoas muito competentes, né, com essa parte técnica. Mas, ao mesmo tempo, a gente está cada dia mais inserindo o artista que vem do TikTok, né? Porque, de algum modo, ele consegue se expressar lá, e ter uma manifestação artística lá, e, de algum modo, ele se descobre como ator, se descobre como uma luz no mundo. Como que você faz para entrar na consciência desse artista, nessa dicotomia de ser um celebrity e que é um influencer, que hoje só mudou o termo, né? Antigamente a gente falava celebridade, hoje são os influencers, para um artista, ou seja, um que tenha estofo cultural, que tenha cultura. Como você, como preparador de elenco, lida com esse novo casting? Eu acho o seguinte, eu particularmente, eu me preocupo muito, assim, a gente recebe um direcionamento quando a gente vai preparar um elenco para um filme, para uma série, não é uma coisa que sai da nossa cabeça, assim, o preparador tem um diálogo muito grande com a direção e a direção sabe mais ou menos para que canto ela quer atirar em termos de linguagem. A minha função também é colocar esse ator, essa atriz, independente de onde ela venha. Se ela vier do teatro, nunca fez um audiovisual, se ela vier do TikTok, se ela vem lá do YouTuber, independente de onde ela venha, a minha função é colocar ela naquela linguagem, naquele tom de atuação, né? Então, assim, o filme pede uma atuação farsesca, exemplo, tipo Alto da Compadecida, né? Que tem uma atuação mais... Então, vamos colocar naquele tom de atuação, né? Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos caminhar juntos, né?
vamos entender quem são esses personagens juntos, né? Junto, que eu digo, junto com o diretor também. O diretor tem muita influência, tem influência total assim, no tom da atuação, né? Total. E a gente caminha junto, total. E independente de onde o ator ou atriz venha. Então, hein, José? Sendo leonino, então... Tá, então, beleza, não tem problema nenhum em relação a qual lugar que ele veio, de uma ONG, de um IES, de uma escola, de um sátiro. Isso não. Às vezes, quando surge algum problema, está mais relacionado à personalidade. No cinema, tudo é escolha, né? Tudo é escolha. Inclusive, muitos diretores me perguntam, quando está ali fazendo cast, me perguntam se vale a pena chamar o ator tal, o ator X, a atriz X. Tem ator... existe uma... Por exemplo, às vezes você quer um ator que dá mais trabalho. Ele dá mais trabalho em termos de personalidade, apronta mais, dá um pouco mais de confusão. Mas aquele ator, ele traz plateia, traz público, né? Ou então, às vezes, você tem a opção, do outro lado, você tem a opção de pegar um ator mais tranquilo, que não dá muito trabalho, não sei o quê, mas também não traz tanto público assim, mas você vai ter a certeza de que ele vai funcionar ali no personagem. Então, tudo é escolha, assim, são pesos e medidas. E essa decisão é do diretor. Essa decisão é do diretor. Se ele trouxer um ator ou uma atriz, por exemplo, Marilyn Monroe era uma atriz super complicada, ela tinha problemas sérios, né? E numa época que era muito, muito machismo, né? O universo do cinema norte-americano nessa época era muito machista, né? Mas ela tinha muitos problemas, mas a Marilyn Monroe, ela trazia, né? Ela trazia público pro filme, né? Então ali era escolha, sempre vai ser escolha. Eu falei dos sátiros, falei de alguns lugares aqui, e que você sempre tem essa conexão, Rio, São Paulo, Brasília. Como começou sua relação com os sátiros, né? A sua identificação com a expressão da sexualidade veio com porque o sátiros, ele é assim como o teatro oficina, ele levanta muito uma questão sexual, né? Uma expressão sexual, o corpo fala, né? Essas influências tem a ver com os pornô chanchada que você consumiu e por isso você te influenciou? Ou você tem uma relação pessoal com os sátiros? Não, na verdade, assim, eu morei em São Paulo, 5 anos atrás eu morei em São Paulo, eu morei lá, acho que 4, 5 meses, alguma coisa assim. E eu morava ali do lado dos sátiros, eu assistia muita peça dos sátiros, né? E eu gostava do teatro que eles faziam, eles não focam só na parte da sexualidade, tinha outras peças interessantes lá. E eu falava assim para mim mesmo, um dia eu vou fazer o curso lá no Sátiros, né? E aconteceu agora, esse final do ano passado, semestre passado, eu fiz um curso no Sátiro e a gente teve uma apresentação, né? A turma teve uma apresentação em outubro. Uma peça bem bacana, assim, bem interessante. E eu gosto do teatro dos sátiros, assim, eu acho bacana, assim, eu gosto do lugar, gosto do ambiente. Aquela rua ali, a Roosevelt é maravilhosa, né? Toda vez que eu moro em São Paulo, eu moro ali naquela região, assim, porque aquilo ali você respira arte, né? José, na pandemia você deu uma declaração sobre o teatro digital, ser meio teatro, devido a uma condição estética. Você mudou sua rejeição com o teatro filmado, fazendo parte dos sátiros, que é onde você tem uma concepção desde o teatro pelo Zoom, você ganhou destaque nos cursos, etc. Essa nova plataforma artística, como você vê? Porque os sátiros, ele fala muito sobre esse teatro digital, né? Eles foram premiados pelo Zoom, pela nova forma de fazer teatro, por conta dessa nova globalização. Você tinha uma rejeição por conta da estética, né? Você deu uma declaração no início que era um pouco avesso. Deu na sua última entrevista, no Take 2. E aí eu queria saber se você mudou essa sua... Eu estudo para isso. Uhum. Eu queria saber se você mudou essa sua concepção do teatro filmado sobre essa relação digital.
eu acho assim, eu acho que foi um recorte assim da nossa história muito interessante, extremamente interessante. A partir do momento que não podia mais existir o teatro físico pela questão da pandemia, o teatro teve que se reinventar. E ele se reinventou nas redes sociais. Assisti muita coisa na época, muita coisa foi feita, muita coisa bacana, muita coisa não tão bacana assim. Mas eu acho que quem vai falar melhor sobre isso, sobre esse recorte, vão ser os historiadores do futuro. Assim, que eles vão entender o que foi isso, o que foi. Porque o debate girou muito em torno de. Eu vi muita gente dizendo, é teatro, e muita gente dizendo, não é teatro. Porque o teatro necessariamente tem que ter essa característica do presencial, né? Mas é isso, eu não saberia dizer se é um teatro, se não é um teatro, acho que eu não tenho informação. Não, a pergunta então vou te botar você na lente da verdade. Na lente da verdade, você mudou sua concepção, José, sobre o teatro filmado, sobre a estética? Você acha que melhorou muito hoje com os recursos tecnológicos, fundo e tal? Eles dão até em relação até curso, que inclusive até eu me cadastrei para fazer uma direção teatral no Sátiros. E aí depois eles me falaram que direção teatral seria digital. E eu achei tudo muito inovador, né? A forma eles separam salas, tudo bonitinho e tal, tem essa sua apresentação. Eu queria saber, você realmente mudou, você está aberto, ou você ainda prefere ver de uma visão futurística? Não, eu tô sempre aberto para tudo quanto é linguagem, assim, sabe? Eu não... Não foi um debate, talvez eu tenha falado alguma coisa nesse sentido. Não, eu realmente não me lembro, e não estou dizendo que você está errado nesse sentido. Sim. Mas assim, eu sempre tive muito aberto, assisti muita coisa na época, muita coisa interessante, assim, sabe? Mas é um teatro que é um teatro que acabou, né? Ele teve um período, ele teve um início, teve ali, né, uma época, né, que foi justamente ali um ano e meio desse tipo de teatro. Depois ele acabou. Hoje não é feito mais esse tipo de teatro, né? Pelo menos eu não vejo mais. O teatro voltou hoje presencial e voltou forte. Eu acho que ele voltou bastante forte, assim, principalmente aí no Rio, São Paulo, ele é bastante forte esse teatro. O retorno do teatro, né? Tá dando muita plateia. Então, na nossa cultura teatral, se fala muito. Você é de um lugar político, Brasília. Não tem como associar Brasília, ela foi criada politicamente. Na nossa classe teatral, a política é muito presente. E o povo do teatro exercita essa política muito bem. Você é de uma cidade que a demagogia vem de berço. Por isso, o grito de rebeldia, o contestar através da música, né? É a capital do rock, Brasília é a capital do rock, desse contestamento. Existiu alguma situação que você, sei lá, no início da carreira, no início da sua formação artística, da sua consciência artística, você já se envergonhou por ter agido, por ter esse comportamento, e depois você percebeu e falou, poxa, isso vai contra os meus valores, porque faz muito parte. Por exemplo, tá? Uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal é a questão do amado. Questão do? Meu querido, é um amado, maravilhoso. O Paulo Otran mesmo falava que só na televisão todo mundo era maravilhoso. Eu costumo dizer que todo mundo no teatro é maravilhoso, é querido. E na verdade, para poder lidar e trabalhar com eles. Ou seja, a política está muito enraizada na nossa classe teatral, mesmo a arte sendo muito assim. A gente sabe que toda arte é política, mas não é tão ligada a esse viés. Teve alguma situação que você percebeu que você teatral do amado, do querido? Bruno, desculpa, dá para repetir a última pergunta, porque travou justamente na hora. Teve alguma situação, aí travou. Ai, meu Deus, onde parou, José? Porque eu tô aqui na briga com o fone. Quando você falou assim, teve alguma situação, aí travou. Então calma aí, me dá 5 minutos, me dá 2 minutinhos que eu só vou arrumar esse.
Voltei. Você me vê bem? Me escuta bem? Sim, agora sim. Tá bacana. Ah, José, tava numa briga que você não tem noção, ó, suei tudo. Vamos lá, José. Em algum momento, na sua formação da sua consciência artística, né? Em algum momento que você descobriu, porque quando a gente entra no teatro, tudo é muito lindo, né? Você concorda? A gente fala, pô, encontrei minha galera, eu faço parte disso aqui, é farinha do mesmo saco, todo mundo é malandro, todo mundo é do mesmo jeito. Só que ali, depois você vai percebendo que tem certas coisas que norteiam essa nossa classe, você concorda? Por exemplo, eu preciso agir com certa demagogia, a gente descobre que é muitos egos, e a maioria, tem muita gente que não gosta de ninguém, e é uma politicagem, porque fazem parte de um grupo teatral, precisa trabalhar depois. Teve algum momento nessa sua formação que ajudou? Porque eu te acho um cara muito autêntico e polêmico nas suas declarações. Eu te acho muito firme, né? Então, de algum modo, isso vai contra o senso da galera do amado, do querido, que é tudo lindo e maravilhoso, e a arte é por amor. Né? E, na verdade, eu queria saber qual foi o eixo assim, que mudou, qual foi a situação que você falou, poxa, cara, eu podia me perder, mas eu não perdi, continuei sendo artista, e meu lugar de atuação e de DNA e de ser político é no palco e não na vida. Assim. No teatro tem... É engraçado isso que você falou, assim, porque tem essa coisa, né, é tipo família. Você convive ali, sei lá, 3, 4, 5 meses, ensaiando pelo menos 3 vezes por semana, acaba virando uma família, acaba virando pessoas queridas, né? E como família tem sempre esses atritos. Tem. Claro que não existe a mínima possibilidade da gente ser amigo de todo mundo, ou gostar de todo mundo, ou todo mundo gostar da gente. Não existe essa possibilidade, né? Mas eu acho que o Teatro de Brasília é uma coisa... ele tem um viés político muito forte e muito bom. O Teatro de Brasília ele é muito interessante nesse sentido. Assim. É claro que, politicamente, eu acho... Porque existem muitas tribos. Desculpa, existem muitas tribos. Existe a galera do Dulcina... Eu descobri que tem as tribos aqui. A galera que se fogão no Dulcina, a galera da UNB, que foi você. E aí, que tipo de teatro? É um só teatro? Aí tem a galera lá do Rui, da Casa dos Quatro, que é que você está fazendo agora uma peça com eles. Como é que é? É só um teatro, não é igual São Paulo dividido? Tem essa diferença, porque São Paulo... Vamos colocar da seguinte maneira. São Paulo tem várias escolas, né? São Paulo é uma cidade enorme, então... Você tem lá o Zé Celso, que é uma escola, você tem os Sátiros, que é outra escola, você tinha Antunes Filho, que era outra escola. Quando eu falo escola, eu estou falando basicamente de estética, né? Estética como todo, não só estética visual. Estética como a gente interpreta o mundo, né? Aqui em Brasília temos menos escolas, né? Nós temos um teatro muito forte que vem do UNB, temos um teatro muito forte feito por artistas que vêm do Dulcina e os grupos, né? Aqui a gente tem vários grupos teatrais. Brasília tem essa característica de ter muito grupo teatral, muito grupo. E a maioria desses grupos, eles trabalham essencialmente com investigação. Então, um teatro que está o tempo todo descobrindo uma linguagem nova, descobrindo um olhar político novo, descobrindo uma estética nova, descobrindo um público novo, um público diferente. Eu acho, pelo tamanho da cidade, que não é uma cidade grande comparada a São Paulo, comparada a Rio de Janeiro, mas eu acho que o Brasil... E é um bebê, né? Porque é um bebê também, né? O Brasil é um bebê, não dá nem para comparar em termos de idade, né? Não tem nem como comparar, né? Em termos de idade, em termos de cultura, né? São Paulo tem aquela cultura... Rio de Janeiro foi uma época, ele foi por causa da Rede Globo, ele foi como se fosse a Hollywood de Brasília, todo mundo queria ir para o Rio de Janeiro para tentar a vida, né? A gente vê nos filmes americanos, né, que a atriz sai da cidade interior, aí vai para Los Angeles, vai para Nova York, né? Então Rio de Janeiro durante muito tempo foi essa nossa Hollywood, né? Hoje São Paulo tem uma produção... São Paulo também sempre teve, né? Sempre teve uma produção. Mas como a Globo tinha esse glamour de você aparecer na novela, de você, né, de você estar ali numa novela e
E a gente tinha certeza que se a gente aparecesse na novela, a gente iria ser visto por muito mais pessoas, né, do que participar de um filme em São Paulo, né, que o filme geralmente eles têm um público menor, né, tem menos pessoas assistem o filme, né. Mas Brasília, assim, mesmo Brasília não sendo esse polo, não tendo essa dimensão que tem São Paulo e que tem o Rio de Janeiro, eu acho que Brasília se sai muito bem, principalmente em relação à qualidade de atores e atrizes. Quando os atores e as atrizes saem de Brasília para ir para o eixo Rio-São Paulo, as pessoas olham com outros olhos, assim, eles veem um diferencial, na atuação bem interessante, saca? E isso se deve... Pretencioso você falar isso. A que se deve isso? Porque é pretencioso porque você entra no meio também. São coisas que eu escuto, assim, né? Como eu estou sempre ali, passo um tempo no Rio, passo um tempo em São Paulo, eu escuto muito isso, assim, né? Isso é bastante dito, assim. Porque não tem como você não fazer amizades, né? Você vai morar um tempo no Rio de Janeiro, você vai tentar a área de audiovisual, você vai fazer amizades e eventualmente, esses feedbacks vão chegar até a gente, né? Mas eu acho que Brasília se saiu muito bem, assim. E eu acho também que o fato da gente ter uma atuação mais visceral, uma coisa mais diferenciada, eu acho que tem muito a ver também com o fato da gente não ter aqui um mercado, né? Às vezes eu sinto ali no Rio de Janeiro, hoje em dia, né? O Rio de Janeiro tem um mercado de atuação, né? Que é a Globo, né? Então, acho que o que acontece nesse sentido de ter o mercado é que, às vezes, um ator, uma atriz está ali trabalhando na Globo e ela tem aquele tom de atuação, né? Ela atua naquele tom. Aí eu que estou desempregado, eu falo assim, cara, eu vou atuar nesse mesmo tom, porque se ela está atuando nesse tom e está empregado, eu também quero estar empregado, vou atuar nesse tom. E acaba indo num processo que todo mundo está sempre no mesmo tom de atuação. Brasília não tem esse lugar, né? Brasília, como a gente trabalha aqui com vários grupos de teatro, cada grupo tem seu tom, tem sua lógica, tem sua estética, tem sua forma de ver, sua forma de atuar, sabe? Então, eu acho que, nesse sentido, Brasília acaba sendo muito rica em relação a tipos diferentes de atuação, né? Eu vejo assim. Agora respondido, doutor José de Campos. Agora respondido. Você passou, temperou ali, tentou fugir, mas agora você respondeu. José, vamos lá. Você é um ator, né? Preparador de elenco, diretor, mas você é ator de formação. Você é um ator que foge do arquétipo do galã global, né? A gente está falando sobre esse mercado, sobre esse produto que eu e você somos. Você acha que falta muito para se diluir toda essa construção de um padrão do Nicolas Prats, desde a receita lá, Carlos Alberto Ricelli, ao Bruno Gagliasso. Hoje, a diversidade, a Globo, por exemplo, que é o nosso maior meio audiovisual, e hoje tantas outras, né? A gente tem grandes produtoras gigantes, não tanto quanto ela, mas você vê que em pouco período de tempo já chegou em níveis muito grandes. Você acha que falta essa resposta é muito do público ou do mercado audiovisual? Você acha que falta muito para chegar nessa mudança do inconsciente coletivo para ver essa projeção dessa identificação do artista que não é nesse padrão de beleza ou nesse arquétipo que eles venderam, que engoliram na gente, que pegou dessa indústria americana, como você disse no início? Eu acho que a televisão, ela tem mais isso. Né? A televisão tem mais essa coisa. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Cortou. Mas agora... Tá me ouvindo? Voltou. Agora sim. Eu acho que a televisão tem mais disso, né? Tem mais dessa coisa da beleza, da estética, né? A publicidade também tem muito disso, né? Então, assim, a TV, a novela, a publicidade, eu acho que eles estão num caminho. Eles entenderam, eles começam a entender isso hoje, né?
essa coisa da diversidade. E quando eu falo diversidade, eu estou falando de diversidade como um todo, sabe? Como um todo. Maior, mas maior. Agora o cinema não. O cinema sempre flertou com corpos diferentes, com atores e atrizes não tão bonitos, assim, né? Falando aqui da beleza padrão, tá? Imposta, então, né? Na beleza imposta que vende pra gente comprar. A beleza imposta, não sei o quê. Mas também ainda tem um processo que eu acho que a gente está num caminho. Tem muito que acontecer ainda, sabe? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Não estou me menosprezando, mas assim, eu sou um ator gorducho, gordinho, né? Eu tenho, como diz o outro lado, eu tenho ossos largos, sabe? Então assim, plus size. Plus size. Então assim, muitas vezes eu recebo teste porque está escrito lá, está escrito que o personagem é gordinho. Quando não está escrito, assim, geralmente não vem para mim, assim, né? Porque eu não posso, as pessoas não pensam, né? Assim, um pai de família pode ser gordinho, saca? Um padeiro pode ser gordinho, saca? Então tem muito assim essa coisa de pelo meu corpo eu ficar um pouco refém do que está no roteiro, né? Do briefing que está no roteiro. Isso existe. Né? Agora, em relação ao padrão estético daquele que você estava falando, do galã global, essas coisas, eu adoro. Travou aonde? Não travou não. Tá aí. Sabe, assim? Então, assim, em relação ao padrão estético, eu super arriscaria. Pô, vou pegar esse ator ali, gordinho, ali, plus size, ali, para fazer um romance. E vou bancar isso, sabe? Eu tô falando de mim, da minha situação, mas tem outros corpos, tem milhares de outros corpos que precisam ser bancados também. Bancados no sentido disso. Olha, você pode ou por... Então, mas esse é o time que eu estou perguntando. Você acha que pode muito a gente poder eu olhar para a televisão hoje e ver que o galã pode ser você, pode ser pessoas que assim do meu cotidiano, ou você acha que vai demorar muito? Você acha que está mais perto cada dia disso quando a gente vê essa diversidade? Eu particularmente acho que está mais perto do que longe. Está mais perto do que longe, assim, sabe? Eu vejo não só os roteiristas, mas os diretores e principalmente os diretores de elenco hoje em dia se arriscando mais. Se arriscando no sentido que, vou comprar briga por esse ator aqui. Ele está diferente, não tem nada a ver com o personagem que está escrito ali, porque o cara é magro, alto, mas vou bancar esse cara aqui. Saca? Hoje eu vejo muito diretores de elenco fazendo isso, se arriscando mais nesse sentido, assim, sabe? Tem uma coisa que agora começou até agora nos Estados Unidos em relação ao Oscar, que é um absurdo não existir isso, que é um Oscar para o produtor de elenco. Parece que no próximo Oscar agora já vai ter esse Oscar para o produtor de elenco. Eu acho assim, que o diretor de elenco no Brasil, todo festival devia ter uma premiação para o diretor de elenco. Assim. Porque na minha cabeça, na minha concepção, eu estou falando isso como preparador de elenco, preparador de atores e atrizes. Na minha cabeça, um bom elenco, você está com 60%, 70% do seu filme resolvido. Saca? É lógico que tem aprovação do diretor, mas tem uma pesquisa muito forte ali da diretora de elenco, do diretor de elenco, assim, sabe? Então, eu aposto muito na valorização desse profissional, dessa profissional. Aposto bastante, assim, bastante mesmo. Eu espero ter respondido. Não, respondeu porque
é onde eu tenho que te provocar, porque por outro lado, você é muito autoconfiante, né? Isso eu percebo numa análise comportamental básica, rara, porque o cara tem mais de 4.117 publicações, eu acho que com esse vídeo 4.118, e no Instagram, muito sobre você, é muito você, claro, o Instagram é seu. Esse excesso de autoconfiança que você acha que norteia a vida do leonino, o audiovisual, com essa temática que a gente falou agora, de não estar dentro do arquétipo, por exemplo, eu quase não posto foto de indígena, porque sempre os papéis é de indígena, ou de pessoa trans, ou de, né, só faço muita mulher no audiovisual, só manda fazer mulher, e nunca me por conta do arquétipo. Você, essa confiança que você tem, de algum modo equilibrou isso? Esse excesso, essa coisa muito leonina de ser muito seguro de si, por conta de a gente talvez não receber essa resposta que a gente queria? Eu não entendi direito a pergunta, desculpa. Eu queria saber se equilibrou o seu ego. Essa questão do que o leonino já traz o ego, né? Eu sou, o verbo do leonino é eu sou. Então, por não ter uma resposta do audiovisual, da forma que você queria, de o eu sou, não ser tão aceito, né, dentro dos arquétipos nos quais eles vendem, nos quais eles compram, de algum modo isso serviu para equilibrar o seu ego específico do leonino? Ou você acha que não precisava, já veio no processo de construção? Não, e eu vou te falar uma coisa que talvez você se assuste, assim. Muita gente tá com a cabeça fodida, assim, sabe? E eu sou mais um. Eu sou mais um, assim. Acho que eu sou de uma geração que a gente viu, né? A gente viu todo o processo da criação do computador, né? A história da informática, a quantidade de pessoas que foram demitidas com o processo da informatização, depois veio a internet, agora a gente vai lutar contra uma coisa chamada inteligência artificial. Na nossa área do audiovisual não existe a mínima possibilidade da gente trabalhar em todos os projetos que a gente quer trabalhar, nem mesmo o ator consagrado, não existe essa possibilidade. Então, assim, eu acho que no meu caso do meu Instagram, eu comecei a postar muito foto minha, mas por uma questão de eu sou esse cara. Se você quiser contratar esse cara, ele tem esse rosto, ele tem esse corpo. E tava já se vendendo. É uma forma de se vender, sabe? Aquela coisa assim, tipo, quem não é visto não é lembrado, né? Então, isso foi muito a partir do momento que eu falei assim, não, quero focar agora no José Ator, né? Eu quero que as pessoas vejam o José Ator, né? E eu não sou nem um cara muito criativo para ficar alimentando o Instagram como a grande maioria alimenta, assim, que é 4.118 publicações, não é muito? Não, publicações criativas, saca? Mas o Instagram eu tenho Instagram desde o início, assim, desde lá do início, assim, acho que o Instagram, até hoje eu me lembro, assim, quando uma amiga minha que fez o Instagram, eu não fiz meu Instagram, foi uma amiga minha que fez para mim. Durante muito tempo a minha foto do Instagram era verdinha, né? Era um desenho meu verde, né? Meio que imitando o Hulk, não sei o quê. E foi essa amiga minha que fez essa foto e transformou em desenho, sabe? Mas tem muitos anos que eu tenho Instagram, assim, é bastante, assim, José, sabe? Não estou criticando não, tá? É só a questão do ego e o Instagram como cultua o ego, eu tive que falar. Você, falando do ego, falando do poder, falando desse poder leonino que você tem muitos poderes na sua mão. Você é preparador de elenco, você é ator, que tem simpatia. A gente olha pra você, a gente gosta de você no vídeo. A gente fala, cara malandro. A gente já conversou isso em off, né? De como você tem essa coisa do carisma do ator. Mas ao mesmo tempo você também é diretor. Qual é o poder que está na sua mão e que te envaidece, assim? Não precisa falar leonino, porque leonino eu preciso ter um norte, né? Para poder fazer o seu roteiro. Mas qual seria o poder que está na sua mão hoje? Como ator, como preparador de elenco, como diretor? Qual é esse poder?
Assim, eu vou usar o poder aí de outra forma. O poder que eu sinto que eu tenho é apenas o poder fazer, saca? Não é o poder hierárquico, não é o poder. É o poder. Eu posso fazer uma peça, eu posso dirigir uma peça, é o poder que eu tenho, tá aí. Eu posso preparar elenco para o audiovisual? Posso. Eu posso atuar num filme? Posso. Esse é o meu poder, poder de fazer, né? Esse poder hierárquico de... agora estou dirigindo 2 peças no momento, trabalhando com vários atores, e é uma relação muito horizontal, assim, muito parceira, sabe? A gente brinca, a gente ri, a gente se diverte, assim, sabe? Eu nunca acreditei nesse... Eu sempre, na verdade, desde criança, eu sempre tive dificuldade com a figura da autoridade, né? Então eu falei assim, cara, eu não quero ser esse cara, assim, não quero ser essa pessoa que uma criança como eu vai olhar para mim e vai falar assim, cara, que escroto. Sabe, assim, desde criança eu sempre tive esse problema com a figura da autoridade. Então as minhas relações no audiovisual, no teatro, é muito horizontal. Vamos caminhar juntos. Em nenhum momento vem a Juba de Leão. Assim, não. De falar, opa, calma aí, quem manda aqui no final... Não? Não tem. Eu trabalho muito com diálogo, né? A gente tem muito diálogo. José, eu vou te cobrar isso, José. Eu vou te cobrar isso, porque você sabe que o nosso meio que mais existe é isso. Cala a boca! Eu tô falando! E não sei o quê. Jorginho Fernando era o mais querido de todos, que Deus o tenha, porque é dali pra pior. Você sabe disso, tem coisa que a gente pode nem falar que as pessoas não eu sei. E tive diretores. Vou te cobrar isso, minha mãe tá assistindo, eu vou te cobrar isso. Sim. Eu sei, e eu tive diretores, passei por alguns diretores que eram bem espoleta, que eram aquela coisa assim, bem agressiva mesmo. Mas isso está mudando bastante, assim, sabe? A conscientização hoje é muito maior do que antigamente. A gente ainda, eu não sei, não saberia dizer como é que é no eixo Rio São Paulo, mas em Brasília a gente ainda tem um teatro muito patriarcal, saca? É aquela coisa do diretor, é como se fosse o pai, e todo mundo ali reverencia, e esse diretor se mete, dá conselhos na vida particular do ator, da atriz, saca? Ainda existe esses diretores patriarcais assim aqui em Brasília, sabe? Mas está mudando muito, está mudando bastante isso aí, né? Eu acho que a tendência daqui para frente é horizontalizar cada vez mais, entender. E é isso, toda vez que eu estou preparando um ator, preparando uma atriz e dirigindo atores para o teatro, eu falo muito dessa relação. Olha, tem que ser uma relação profissional. Eu não estou aqui, não estou dizendo que não possa criar amizades que venham do teatro, amizades que venham do audiovisual. Pode, lógico que pode, assim. Mas a relação ali é uma relação profissional, saca? Tem que ser uma relação profissional. Eu não posso achar que eu tenho direito, por ser um diretor naquele momento, de me intrometer na vida particular do ator, na vida particular da atriz. E nesse sentido, eu falo muito em relação ao próprio... Eu já vi muita merda acontecer. Eu falo muito do próprio corpo do ator, da atriz, né? Eu falo assim, olha, vocês são os maiores responsáveis pelo corpo de vocês. Não transfiram essa responsabilidade para um diretor ou para uma diretora, saca? Então, assim, a gente sabe que vai ensaiar, que o ensaio começa às 2, né? Exemplo, né? O ensaio começa às 2, chega um pouco antes, já vai fazendo um aquecimento, já vai fazendo um alongamento. Não precisa da figura paterna do diretor. Agora, vamos lá, vamos fazer, vamos alongar todo mundo aqui, não sei o quê. Eu não acredito nessa relação patriarcal, sabe? Que ainda tem no teatro, mas está acabando. Acho que está acabando. Acho que está se profissionalizando cada vez mais. Não, é porque mesmo profissional, você acha que não era profissional essa cultura? Porque, por exemplo, eles eram formados pela própria televisão, pelo próprio meio que eles trabalhavam. Por exemplo, o próprio Jorge Fernando que a gente falou,
ele não teve um curso de formação, ele fez lá os microcasts, mas depois ele foi para a Globo e aprendeu a ser diretor na própria Globo. Você fala isso por conta da formação? Porque esses antigos diretores não tinham essa formação? Não, eu acho que é cultural mesmo. Eu acho que é de uma época, assim. Cultural, tá. Saca? Eu acho que é de uma época. Houve uma época que você, para ser um diretor bom, tinha que ser um diretor esporrento. Vou dar esporro em todo mundo, vou brigar com todo mundo, não sei o quê. Isso está passando, né? Pode ser que amanhã ou depois, lá no futuro, daqui a alguns anos, volte essa figura desse tipo de diretor, né? Pode ser que volte, não sei. A história é cíclica, né? Vai e volta o tempo todo, né? Mas eu acho que isso era mais de uma época, assim, sabe? E sempre tem aquela coisa assim do poder corromper um pouco também, né? Da pessoa sentir esse poder que ele... Pô, você tem o poder nas suas mãos ali da vida de uma pessoa. Ou você faz o que eu quero, você tá na rua, saca? Simples assim. Você já tem cara de mal, Zé. Então é muito fácil te obedecer. Você imagina, você me dirigindo, você, Bruno, na hora eu tá bom. mas eu confesso que eu não uso essa carta na manga, não. Assim, é muito parceria. Eu gosto muito da parceria, né, da troca. Eu gosto muito de caminhar junto. Ó, estamos aqui os dois, estamos nós dois aqui. Vou preparar o Bruno. Bruno, estamos começando os dois aqui no mesmo ponto de partida. Eu como preparador, você como ator. Vamos caminhar juntos? Vamos. E vamos caminhando juntos até chegar onde o diretor quer. Eu acredito muito nesse tipo de trabalho. Fantástico você falar isso, José, porque eu sempre falo, eu inclusive eu acho que eu vou pagar até direito autoral, de tanto que eu falo do Alexandre Rinek. O Alexandre Rinek, eu vi tantas peças dele, eu achei ele tão gigante, e ele é leonino, né? E ele tem uma naturalidade, você imagina, assim, ele ajudou a Adriane Galisteu, que não era atriz na época, a pegar a maioria das peças, né? E levar, porque ela tinha substituído geralmente a Carolina Ferraz, você imagina, uma apresentadora, modelo, não tinha nem corpo de atriz, né? Nunca teve. Mas ele conseguiu espremer o caldo e atuar ela bem. Muitas vezes eu fico pensando, mas para o Alexandre é fácil, porque ele é leonino, então para vocês leoninos já estão no lugar de comando. Então, para vocês é o quê? Só olhou, o cara já entendeu tudo, né? Então acho que é a mesma coisa com você, assim, tipo, não é um lugar. Vocês sabem gerenciar pessoas como ninguém. Zé, olha, eu tentei fazer uma entrevista super intimista, mas não teve como, porque seu currículo é tão grande, você é tão grande, que aí eu não consegui colocar, aí eu tive que ir para a parte técnica. E a gente tinha falado anteriormente, né, em off, que como que São Paulo é técnico e o brasiliense não é tão técnico, mas não teve como, você me deu respostas muito técnicas, foi muito rica, muito proveitosa. Eu vou ter que fazer uma pergunta aqui, pessoal, porque senão, né, porra, tem que soltar alguma coisa, porque eu não sou santo e eu tô só pra isso. Mas já tá acabando? Você colocou em uma rede... infelizmente, porque tem tempo. A geração TikTok não fica nem 30 minutos, José. A gente tá quase 50 minutos aqui. Se tiver muito tempo... É verdade. José, vou fazer uma pergunta aqui, pessoal, porque... Não vão falar que eu sou muito saco dos atores, dos artistas, na verdade não, eu tenho que estar, então não me leve a mal. Você colocou em uma rede social que você possui uma relação aberta. Isso é verdade? Há muito tempo, há muito julgamento, há muito tempo isso. Você acha que você já incorporou o estilo paulistano de ser? Porque em São Paulo, quando a gente fala em monogamia, né? Não, eu sou monogâmico, né? Aí o pessoal, mas como? Você ainda acredita nisso, Brunão? Pô, mas ainda monogamia, não existe. Acho que você já está muito paulistano, já entrou nessa de já falar, eu tenho uma relação aberta, porque eu acho que a galera de Brasília é um pouco mais fechada, não? O povo é do sertanejo, o povo gosta de romance. Assim, o que eu posso dizer sobre isso, e não vou fugir, a sensação que eu tenho é que Brasília deu uma encaretada. Eu sou fruto dos anos 80. Dos anos 80, era outro lugar, assim, sabe? Outro lugar de relação. Só quem viveu vai saber, né, gente? Só quem viveu vai saber. A gente ia numa festa da UNB, saca? Só quem foi nas festas da UNB vai entender o que eram as festas da UNB.
Mas assim, eu sou muito desse lugar de as pessoas podem ser o que elas quiserem, saca? Assim, eu tenho muita dificuldade com esse olhar, e eu sei que você é cristão, você me falou, mas eu tenho muita dificuldade com esse olhar cristão, extremista, de que isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Saca? Não pode para você, né? Para a pessoa, né? Mas para aquela pessoa pode. E ela, né? É claro que a gente está falando aí nos limites da lei, né? Não estou falando que tudo vale a pena, tudo é permitido, né? Tem um limite da lei aí. Mas assim, as pessoas vão se encontrando, né? Falando de uma forma mais sexual, as pessoas vão se encontrando. Então, não, mas calma aí, eu vou ter que te apertar. José, então não foi São Paulo, foi você mesmo, é uma coisa intrínseca sua por ter ter uma experiência de vida. Não é que você incorporou esses novos tempos. Você já traz isso desde a faculdade, né? Essa mente aberta, no caso. Sim. Eu acho que o bom sexo ele é feito não com uma relação aberta, ele é feito com uma mente aberta, saca? A boa relação é feita assim, saca? Então eu não sou aquele cara que fica muito julgando, que fica aquele tipo de relação. Tem umas relações que eu acho estranhas, assim, mas aí às vezes dá vontade de falar, aí eu começo a perceber, cara, mas é a relação deles. Por exemplo, tem um tipo de relação que eu ainda acho muito doido, assim, e não é, talvez seja uma das que eu acho mais loucas, assim, e não é uma relação difícil de... Por exemplo, aquela relação entre homem e mulher, que nitidamente você vê que aquele cara ali é o filho e aquela mulher ali é a mãe, saca? Assim, eles têm uma relação meio... eu sou o filho, preciso de mimo, preciso que você pegue, faça meu prato, faça meu prato de comida, preciso que você... Saca? Então tem uma relação, esse tipo de relação eu acho mais doida do que qualquer outro tipo de relação que os cristãos acham meio fora da caixa, entende? Então eu também acho, tenho minhas limitações em relação ao que eu acho estranho, assim, mas a normalidade eu acho muito estranho. O normal, padrão, o tradicional, eu acho sempre muito estranho, assim. Cara, eu adorei essa resposta, porque eu acho que é exatamente isso. E só para retificar aqui, quando eu falei que eu era cristão, não no sentido, porque hoje você falar que é cristão é o fora da igreja, né? O que vem fora da igreja é tijolo, aquele que tem uma consciência crítica, porque até quem fala que é cristão dá até medo hoje em dia, né, José? Eu mesmo tenho favor desse que vai falar cristão na igreja. Eu estou falando desses cristãos radicais, os radicais. Não estou falando, né? Cristão tem um monte, mas tem uns radicais assim que eu acho que a função deles é tomar conta da vida alheia, assim, sabe? Tipo, vai viver. Doeu? Não. Doeu nada, foi bacana. Eu só achei que acabou rápido, foi rápido, né? Já passou tem quase uma hora já. Não, o nosso tempo é outro, dessa geração é outro. José, muito obrigado por essa honra, por estar aqui. Muito obrigado a todo mundo que vai ver, porque agora fica na eternidade. Você não viu? Quando eu fui pesquisar suas entrevistas, eu fui lá e coisas lá. Gente, ao público que nos acompanha, fique com essas e outras entrevistas com artistas em todas as plataformas digitais. Um oferecimento, t-shirts Momento de Expressão, onde você pode adquirir nas cores branca, preta, azul marinho, no valor de R$ 69,90, onde você manda um direct e eu mesmo vou atender você. Momento de Expressão com Bruno Finazzi, estimulando a você ter consciência de si e cooperando para uma sociedade com propósito, resgatando a sua autoexpressão, o seu despertar criativo. Sempre aqui no Instagram com uma consciência artística. E hoje a nossa consciência artística foi esse grande cara aí, José Leonino, e deu só resposta fera. Obrigado, viu, José? Eu que agradeço pela oportunidade, muito bacana, me senti bem, me senti acarinhado, tá bom? E vamos ver se a gente se conhece pessoalmente. Vamos!
Eu tô um pouco com medo desse diretor aí, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu tenho a cara de mal, hein? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, José. Obrigado.